Olá, Deus me traz aqui com uma palavra para lembrar a mim e a você, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esta é a palavra do Senhor para mim e para você. Eu sei que você pode estar experimentando uma emoção ruim agora, como a tristeza. Você pode estar experimentando o sentimento da frustração, da decepção, da desconstrução mental de tudo que você acreditava ser a coisa certa, mas descobriu que estava enganada, enganado, que era uma mentira, e agora experimentando as ruínas. Porém, não há ruínas, não há abalo estrutural, não há tempestade, não há rachadura no barco que Deus não possa restaurar, ou seja, trazer ao estado original. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo para você? Então a tristeza faz parte desse mundo que aflige a nossa mente, que esmaga a nossa mente como se estivesse espremendo uma laranja. Porém, eu e você temos a palavra de Deus que suscita em nós a esperança, que tira eu e você do túmulo, que tira eu e você da escuridão, que tira eu e você das águas profundas. Nos lembra o Senhor, nos diz o Senhor, porque Ele diz: ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse luz, ainda antes, eu sou. Então, no início de tudo, trevas e o Espírito de Deus e a presença de Deus ali se movia sobre a face das águas. Mas havia trevas, havia escuridão. E Deus disse: haja luz. Quem se colocou na frente para dizer que não vai haver luz? Quem se colocou na frente para dizer que não vai haver luz? Você pode estar diante de muitos muros, de uma cidade fechada, porque isso acontece. A situação parece impossível, a situação física é grande, essa pessoa tem status, tem autoridade, essa pessoa tem amigos, essa pessoa tem contato, essa pessoa tem um poder aquisitivo, relacional muito grande. Mas o que Deus está dizendo é que e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem vai impedir Deus? Então o físico, ele vai trazer físico corporal, físico estrutura externa, uma situação externa, físico parental, físico finanças, físico saúde, físico parte cognitiva, eu não sei. O que o físico fala. Então no físico essa situação é grande, essa situação é impossível, essa situação não tem jeito, a um olho humano, a uma intervenção humana. Não tem. Mas Deus está dizendo: agindo eu, quem vai me impedir? Se eu, o Senhor, sou o grande eu sou. Eu sou antes que houvesse dia. Então é debaixo dessa palavra que a minha mente de Lilian Marinho tem meditado todos os dias. Então esse livro não é a história de Cinderela, não é a história da Branca de Neve, não. Embora que Jesus ele se colocou em nosso lugar, ele nos salvou da torre,
Ele nos salvou da morte. Sim, existe essa história. E essa história é Jesus Cristo. Ele se colocou no meu lugar e no seu. Eu e você que somos criação de Deus. Eu e você que temos ganhado forma. Deus tem formado Israel, como fala Isaías 43. Ele diz: mas agora sim diz o Senhor, que o criou a Jacó, criou os seres humanos, criou o homem e criou a mulher, a sua imagem e semelhança, e que o formou, ó Israel. Então ele criou essa estrutura física, mas a mentalidade de filho, a mentalidade de filha, essa mudança de vida, essa mudança de mente. Aleluia, glória a Deus. Quem pode impedir Deus de realizar? Quem pode impedir Deus de fazer? Aonde há trevas, assim nos diz o Senhor, haverá luz, haverá palavra, haverá mudanças, haverá um novo cenário. Assim nos diz o Senhor, aonde há trevas, haverá luz, haverá mudança, haverá palavra, haverá o novo de Deus no cenário. Porque assim nos diz o Senhor, aonde há trevas, haverá luz, haverá palavra, haverá mudança e o novo de Deus. Creia em Deus, não na situação. Eu falo comigo todos os dias, quando eu estou triste, quando eu estou aflita, porque você vê a perseguição, você vê a afronta, você vê a malignidade, você vê o engano, você vê a mentira, você vê a prostituição, você vê algo desagradável. Então você olha, será que é possível? Não é possível para uma intervenção humana. Mas Jesus nos diz, é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo Deus, quem o impedirá? Agindo Deus, quem o impedirá? Porque antes que houvesse dia, Ele é. Antes que houvesse manhã, Ele é. Antes que eu e você existisse, Ele é. Antes que eu e você entrasse no ventre da mãe, Ele é. Antes que seu pai e sua mãe se conhecessem, Ele é. Hoje eu tenho certeza, a minha estrutura psíquica, a minha identidade está em Deus e isso é fé na palavra. Então eu aprendi que meus pais eram os seres humanos e sim, Ele é, e devo honrá-los. Mas na verdade, o meu Pai é Deus. Ele é Espírito. Ele me ensinou na sua palavra que Jesus falou. Jesus disse que nos tirou desse mundo, nos resgatou desse mundo, nos libertou desse mundo. E Ele nos envia. Ele nos envia, Ele nos protege, porque Ele disse antes de subir aos céus, é debaixo dessa cobertura que você está. E é por isso que o maligno não te toca. O filho se sacrificou. O filho levou os golpes. O filho levou o castigo. O filho levou o sofrimento. E ele orou ao Pai. Ele disse, Pai, protege-os do maligno. Protege-os do mal. Protege-os de Satanás. Porque ele é contra a minha vida e a sua. Ele quer roubar a nossa fé em Jesus Cristo, para que quando Jesus venha buscar a igreja, será que Ele vai encontrar fé na terra? Será que Ele vai encontrar eu e você na porta? Por isso persevere, por isso continue, por isso não saia, por isso tenha reserva, porque se acabar a reserva, a gente sai da posição, E qual é a posição da igreja? Eu estou esperando o noivo, Então Satanás vai usar o físico, vai usar a circunstância para afligir a nossa mente.
mente, para roubar a nossa fé em Jesus Cristo. Mas Deus está dizendo que ninguém pode impedi-lo. Dele é o realizar e dele é o querer. Então, pois quem poderá ficar na sua frente? Então é uma mente, é uma igreja espiritualmente forte. Não é forte por causa do físico, não é forte por causa do network, não é forte por causa das finanças, é forte por causa da presença desse Espírito, do Espírito de Deus, que é poderoso, que se manifestando na terra, quem poderá ficar de pé diante da sua presença? Ao contrário, é trovões, é relâmpago, é fogo, porque ninguém fica de pé, ninguém pode impedir Deus de operar, Deus de realizar. Igreja de Jesus Cristo, povo escolhido do Senhor, povo criado pelo Senhor, povo que Deus está dando forma, povo que Deus mostrou o seu amor, por ele dá o Filho em resgate, pois foi Deus que te redimiu, nos lembra o Senhor. Aleluia! Glória a Deus pela presença do Espírito Santo, que é maravilhosa em nossas vidas, que é poderosa em nossas vidas, que é mais real e mais poderoso do que qualquer coisa que venha a ser física, venha a ser forte. É mais forte a presença de Deus do que a saúde, do que as finanças, do que o network, pois quem pode impedir o favor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus e o querer de Deus? Acaso Balaão pode abrir a boca e amaldiçoar quem Deus disse no céu? Eu abençoo, eu escolhi, eu separei, eu tenho cuidado, eu tenho protegido. Acaso Balaão é maior do que Deus? Pois assim diz o Senhor: eu escolhi abençoar, eu escolhi separar, eu escolhi cuidar, e ninguém pode impedir a vontade de Deus. Aleluia, é favor. Se nós soubéssemos o poder de quem se sacrificou na cruz, e por isso que no nome dele a igreja é atendida. Porque foi contra as obras das trevas que Jesus ele lutou. Foi contra as obras das trevas que Jesus se sacrificou, para que as obras das trevas sejam destruídos, e que haja palavra, e que haja vida, e que haja ressurreição, por amor ao Filho. Jamais com as nossas obras poderíamos alcançar o coração de Deus e o favor de Deus, mas por causa do Filho, do sacrifício do Filho, e porque o coração de Deus deseja salvação, deseja arrependimento, não deseja a morte, mas deseja a vida, porque foi assim que ele provou na cruz, quando amou o mundo, quando amou as pessoas, entregando a vida do Filho para que tivéssemos oportunidade da vida eterna. Então, se você está vivo, se você está viva, arrependa-se, diz o Senhor. Arrependa-se, diz o Senhor, antes que não haja mais tempo de você se arrepender e abandonar os maus caminhos. E o final é trevas, é inferno, porque quando morre, não há mais tempo para arrependimento. Quando a Babilônia invade e você não tem tempo de pedir perdão e não tem tempo de se arrepender, é inferno. O final é fogo eterno, não é vida, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agindo ele, quem impedirá? Eu falo com a minha alma, porque eu tenho certeza, e hoje a cada dia mais, Deus vai te estruturando psicologicamente. Mas a gente pensa que a perseguição vai diminuir. Não. Não vai. Se o que você carrega é a verdade, se o que você carrega é vida, você está na mira de Satanás. Porque ele não quer a libertação das pessoas. Ele não quer que as pessoas saiam da escravidão. Ele luta para levar as pessoas para o inferno. E você luta. E você resiste para que as pessoas cheguem ao conhecimento das pessoas. Quando Deus te dá ordem,
o conhecimento da verdade, a vida que vai ressuscitá-las, a vida que vai libertá-las, porque somos seres humanos, não somos poderosos, mas a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que fala em nome de Deus, que anuncia o que Deus manda dizer. Aleluia! Então esse é o livro que eu amo ler, porque ele me diz: eu sou Deus, eu sou grande. E ele me mostra o que ele fez com nações soberbas, orgulhosas e opressoras. Porque há uma característica em pessoas soberbas, orgulhosas. Por elas terem um eu tão elevado, elas são injustas. Elas não estão atentas aos necessitados. E elas são opressoras. Elas são pesadas na palavra. Elas são injustas nas suas ações. Ou seja, não está atento às necessidades dos mais necessitados. Então, obras sociais. Não está. Pessoas soberbas e orgulhosas. Elas são o centro. São egocêntricas. Elas são o centro de si. Elas são totalmente sem visão e sem percepção, porque todo o seu olhar está em si. Então, são opressores. Mas o que aconteceu com Faraó opressor? O que aconteceu com Nabucodonosor opressor? O que aconteceu com o rei que zombou, que pegou nos itens sagrados do Senhor? O que aconteceu com a Babilônia? O que aconteceu com o Egito? O que aconteceu com o diabo? Ele perdeu todo o poder sobre mim e sobre você. Então, por isso, esse lugar que os corações quebrantados e ensinados e flexíveis ao Senhor devem se posicionar. Porque nós verdadeiramente, na humanidade, não somos fortes. Mas a presença de Deus conosco, sim, somos poderosos em Deus. Porque contra Deus, ninguém fica de pé. Contra a sua presença, contra a sua vontade, contra o seu querer, contra o desejo do seu coração. Porque a obra de Jesus Cristo continua passando por mim e por você. Deus quer libertar, Deus quer salvar, Deus quer dar nova vida, Deus quer tirar da prostituição, me diz agora o Senhor. Deus quer quebrar esse coração e dar um novo coração e um novo espírito. Então você que espera com expectativa em Deus, perseverando em Deus, porque tem uma palavra. Vem, Pedro! Anda sobre as águas, porque eu, Senhor, estou contigo. Anda no sobrenatural, anda em cima da minha palavra. Então é alguém que transitou mentalmente, que não anda mais na segurança física, que não anda mais pelas circunstâncias físicas, que saiu do natural e agora experimenta o sobrenatural. Porque primeiro é a palavra, depois é manifestado no físico. Eu tenho aprendido. Deus anuncia o que o céu vai fazer. E então o físico se subordina e faz. Vamos ler essa palavra que muito alimenta a nossa alma e lembra a nós quem Deus é e quem é os seres humanos. E quem é o físico? O físico não é maior do que Deus. Então eu tenho aprendido. Mas agora assim diz o Senhor, que criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, não deixe o medo ser o Senhor da sua vida. Porque eu remi. Deus resgatou eu e você. Não tenha medo, porque eu remi. Eu o chamei pelo seu nome. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai do túmulo. Lázaro, sai da escuridão. Lázaro, sai da sepultura. Haja luz aonde há trevas. Haja luz aonde há trevas. E o que aconteceu?
Aí o diabo chegou lá, não foi? E disse assim, não, Lázaro não vai sair, não. Ele não pode argumentar contra a palavra de quem falou. Do Deus soberano, que criou inclusive ele. Mas que ele sempre foi insatisfeito com a sua posição. Sempre foi insubordinado. Sempre foi rebelde, se rebelou contra a própria vontade de Deus. Então uma mente carnal está debaixo dessa violência, desse espírito. Uma mente que ainda não se subordinou à vontade de Deus. Uma mente que é insatisfeita, que está em reclamação, que murmura, que não aceita a vontade de Deus e fala. Porque você não gostar de uma situação é uma coisa e levar ao conhecimento de Deus as mudanças que você gostaria. Agora, quando você se rebela e não aceita, aí dá lugar a esse espírito de rebelião. E o espírito de rebelião é de Satanás. Porque o Espírito Santo de Deus está subordinado à vontade de Deus. Eles não têm divisão. Pai, Filho e Espírito Santo. Divisão é coisa do inferno. Divisão é coisa das trevas. Por isso que eu amo a concordância de Sara quando coloca a sua vida em perigo. Aleluia. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor não ficarão decepcionados. Os que confiam no Senhor não ficarão envergonhados. Os que confiam no Senhor não ficarão decepcionados. Os que confiam no Senhor não ficarão envergonhados, nos diz o Senhor. Então Deus vai falar dos momentos, das aflições da vida agora. Deus vai dizer para mim e para você, para que a nossa alma lembre e fortalecer o nosso espírito na palavra de Deus. Então esse espírito que hoje nós temos, ele não é mais alimentado pelo físico, nem pela cultura. Mas ele é alimentado pela palavra. Ele sai do natural, ele sai do físico e passa a ser espiritual. Ninguém vai impedir de eu, você, a sua família e os seus romper espiritualmente. Não importa se você não teve ninguém para você ensinar, para ensinar a você. Mas hoje você tem a presença do Espírito Santo. Quer professor melhor do que o Espírito Santo de Deus? Quer professor melhor do que Jesus Cristo que diz: aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde. Então Jesus disse: eu não sou soberbo, eu não sou arrogante. Jesus disse: eu sou manso, eu sou humilde. Ele diz: aprendei de mim, aprendei de mim, aprendei de mim. Mas quem é que aprende de Jesus? Maria! Maria! Senta para ouvir Jesus te ensinar. Maria, senta para ouvir Jesus te explicar. Maria, senta aos pés do Mestre e descansa. Senta aos pés do Mestre e descansa. Maria, Maria, Maria. Escolhe, Maria, o melhor lugar. Lugar da escuta, lugar da aprendizagem. O lugar aonde você ouve Jesus falar. Você para tudo, você se senta e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o problema que você está enfrentando, mas hoje, se eu pudesse dar um conselho do Espírito que mudou a minha vida, nesse momento de aflição, de tormento, nesse momento onde a forca de Amã é real e o decreto muito real, eu digo a você: sente e vai ler a palavra. Sente e vá conversar com Deus, com essa presença poderosa. Amã não é poderoso, ele é arquitetor. Amã, ele não é poderoso, ele é apenas influenciador. Amã, ele não é poderoso, ele é apenas manipulador. Amã
Ele não é poderoso. Ele é apenas mentiroso. Amã, ele não é poderoso. Ele só arquiteta suas obras no físico. Mas ele não manda no céu e na terra. Aleluia! Quem manda no céu e quem manda na terra é o Senhor, que diz: eu sou, antes que o dia existisse. Aleluia! Ele manda no céu e manda na terra. Porque ele vai enforcar Amã. Quem vai ser sufocado é Amã. Não é o povo de Deus que vai ser sufocado. Não é o povo de Deus que vai para a forca. Não é o povo de Deus que vai morrer. Porque a prosperidade de Cristo vai continuar crescendo. Vai continuar se fortalecendo. Vai continuar de pé. Vai continuar caminhando. Vai continuar com vida. Vai continuar com vida. Nos lembra o Senhor, é as obras de Amã, é os filhos dele, que já cresceu, já tão grande, é a dele que vai morrer, diz o Senhor. É Amã que vai morrer, é as obras de Amã que vai morrer, não é o povo de Deus. Aleluia! Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, ele não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Agora lembra da palavra anterior, que Deus está dizendo para quem? Para Jacó, para sua criação. Para Israel, que ele tem formado. Porque ele resgatou eu e você. Então Deus está falando para mim e para você, que está debaixo da aliança, da bênção que o seu filho carrega. Se você não está debaixo dessa aliança, a primeira prática da palavra de Deus é: abandone os maus caminhos, arrependa-se, entregando a vida para Jesus Cristo e sendo ensinado por Jesus a uma nova vida. Então veja, por que ele está dizendo que quando vier as águas, passar pelas águas, passar é uma passagem. Passar pelos rios, passagem. E quando passar pelo fogo, passagem, não é permanência. Quem permanece na cruz e morre é aqueles que fizeram as obras de Satanás. Mas a cruz nos mostra que se você se arrepender, que se você reconhecer o Filho de Deus, você estará com ele no céu. Mas se continuar ainda se achando o coitado e a coitada e praticando aquilo que é mal, mesmo agora estando parado, sem poder se mover, e sabe que foi parar aí por causa das escolhas, que foi parar aí por causa das decisões que tomou durante a vida, mas ainda continua com deboche e zombaria. Então o final é fogo eterno, nos lembra o Senhor. Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Deus está lembrando, eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Deus deu em seu resgate Jesus Cristo. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, você é preciosa aos olhos de Deus. Você é preciosa aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. E porque eu amo, Deus ama você. Deus, ele ama você. E por isso, ele enviou o Filho. E povos em troca de sua vida. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Darei homens por você
e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Na água, nos rios e no fogo. Na água, nos rios e no fogo. E o Espírito Santo traz o que Jesus falou sobre a casa, que não vai cair. Quando enfrentar as águas, quando enfrentar os rios, quando enfrentar as tempestades, quem está edificada, quem está construída na rocha que é Jesus Cristo. Então, não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Então, aquilo que está espalhado, aquilo que está separado, Deus está dizendo, trarei a sua descendência. Trarei aquilo que é seu desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Deus vai eliminar a separação. Direi ao norte, entregue! E o norte vai segurar? Direi ao norte, entregue! E ao sul, não os impeça de sair. Quem pode impedir? Faraó pode impedir? A palavra que Deus liberou para Moisés, liberte o meu povo. Faraó. Será que ele pode impedir a vontade de Deus? Porque Deus está dizendo, direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra. Estão distantes, não estão como ninho, não estão ali no ninho, mas estão, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe, estão longe, e as minhas filhas dos confins da terra estão distantes. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória. Deus criou o ser humano para a sua glória. Deus criou eu e você para a sua glória. Deus tem dado forma a esse filho e essa filha para a sua glória. Nós revelamos a glória de Deus com a sua presença e o seu favor em nós. E os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Chamo pelo nome, é meu povo. Formei, fiz para minha glória. Chamo pelo nome, é para minha glória. Por isso que os criei, formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam, que dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas, que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade. Deus vai acabar com a separação, com a desunião. Haverá unidade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação. Eu a realizei e a fiz ouvir. Eu anunciei salvação. Eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou Deus, diz o Senhor. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então o que nos revela o Espírito Santo de Deus, que Deus diz, eu sou Deus. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém. E não há
quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem é que vai impedir Deus? Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.